Edva, qual salgado eu posso fazer que seja prático, fácil, bonito e diferente e que eu não precise de batedeira? Ótima pergunta, produção! No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa receita. Ei, psiu, para datas especiais. Sabe aquele tipo de salgado que você não precisa cozinhar o recheio, você vai apenas unir os ingredientes e a construção de sabores aqui desse recheio vocês vão amar. Vamos precisar de 150 gramas de queijo prato, 150 gramas de presunto, 100 gramas de passas. Edva, não quero colocar as passas. Posso colocar ameixa? Pode. 100 gramas de bacon e eu cortei em cubinhos. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Quando você for fazer qualquer recheio que você vá usar bacon, remova a capinha, porque não fica nada legal você comer um salgado delicado e quando você morder ali, tá a capinha, porque ela é borrachuda, né? E se eu descobrir que você jogou isso aqui fora, ai, ai, ai. Edva, o que é que eu vou fazer com isso daqui? Você vai colocar no feijão, fica assim maravilhoso. E você não precisa fritar o bacon, olha só. Apenas cortei em cubinhos e removi as sementes. Olha só, gente, removi as sementes. Apenas cortei em cubinhos e removi a capinha. Esse recheio, ele tem um sabor maravilhoso. Ele é um recheio agridoce, sabe? A combinação aqui do bacon com as passas, com o queijo. Gente, para quem ama esse tipo de recheio, é uma explosão de sabor. Acredita? Já tá pronto. Fácil, né? Eu amo esse tipo de recheio. E agora vamos fazer a massa. E para a massa vamos precisar de 300 ml de leite. Esse leite ele está morno. Um ovo, 8 gramas de sal e para que você tenha noção, uma colher de sopa rasa de sal. 10 gramas de fermento biológico seco é um pacotinho. 20 gramas de açúcar são 2 colheres de sopa de açúcar. 70 gramas de manteiga ou de margarina. Escreva aí no seu caderninho, 2 colheres de sopa. Eu começo misturando aqui com o fouet. Coloque a farinha aos poucos. 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu gosto de misturar aqui com fouet porque a massa aqui ela já vai criando bolhas de ar, sabe? É uma massa fácil de fazer, prática, com ingredientes que você tem aí na sua casa e o sabor dessa massa é assim maravilhosa. Quando você coloca a manteiga na massa, sabe? É tudo de bom. Chega um momento que a massa pesa e eu não consigo misturar com o fouet. Você pode misturar com a colher de pau. Edva, eu posso colocar na batedeira? Pode colocar na batedeira planetária. Eu estou ensinando aqui o passo a passo que você pode também fazer sem a batedeira. Eu não quero que você deixe de fazer, tá bom? Essa é uma receita fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Essa receita ela tem a massa mole e o ponto é esse. Sério, Edva? Olha só, mole com essa aparência, mas você vai entender. Fica comigo até o final. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir. Essa massa ela precisa descansar aqui por uns 10 minutos. E daqui a pouquinho eu volto, não sai daí não. Passado esse tempo, olha só como a nossa massa está. E aqui eu quero que você anote isso aí. Você pode dividir a massa em 2 porções iguais, vai forrar o fundo da forma, você pode escolher a forma aí de sua preferência, quadrada, redonda ou retangular. Eu já gravei esse vídeo aqui no canal. Você colocar o recheio no meio, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o recheio na massa. E você tem que deixar a massa assim, descansar, para ficar fácil de misturar. Porque se você não deixar a massa descansar, não fica fácil misturar, tá bom?
Pronto, todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Olha só como eles estão envolvidos. E como eu já falei, você pode colocar na forma de sua preferência. Eu vou usar essa forma aqui. O comprimento dela é de 30 centímetros e a largura aqui é de 10 centímetros. A profundidade também é de 10 centímetros. Aqui eu vou passar um pouco de manteiga em minhas mãos. Pouquinho. Por que isso, Edva? Porque essa massa, ela gruda nas mãos. Para que eu possa pegar aqui, olha, sem ela grudar muito. E essa forma, ela está untada com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou cobrir e vou deixar descansar por uns 15 minutos. E esse tempo, sinceramente, eu nem gosto de falar para você. Por quê? Isso depende da temperatura aí de região para região. De repente, com 5 minutos, o seu diplomata ali, ele já fermentou. Mas aqui na minha cidade demora um pouco. Olha só, tá vendo aqui? Na borda, aqui. Então, eu tenho que esperar ela subir até aqui. Pronto, passado esse tempo, olha só de perto o nosso delicioso diplomata. Aí agora, para finalizar, eu vou usar uma gema e 30 gramas de queijo parmesão. E esse queijo parmesão, eu escolhi esse daqui, olha como ele é. Assim, em tirinhas. Mas aí você pode escolher o outro, não tem problema não. É porque como é festa, né, gente? Festa, a gente quer deixar tudo mais bonito. Essa é uma excelente receita para as festas aí de final de ano. E não coloque para assar com forno frio. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, eu não posso falar isso para vocês não, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25, no máximo 30 minutos. Você sabia que pode dominar as melhores receitas de salgados e ainda aprender todos os segredos para vender e lucrar? Eu sou Edva, do Bistrô dos Salgados. Com o meu curso de 10 receitas deliciosas, você terá acesso vitalício e vai receber um certificado. Vou te ensinar não só as receitas, mas também como congelar, fritar, embalar e otimizar a sua produção. Imagine a segurança de saber que seus salgados vão sair perfeitos e com aquele toque profissional. Com as minhas dicas de produção, você vai estar preparado para arrasar em cada detalhe. Garanta agora mesmo a sua vaga e clique no link no comentário fixado. Te vejo lá no curso. E o segredo aqui é o seguinte, não tente tirar da forma agora, deixe esfriar porque o diplomata ele ainda está terminando o processo de cozimento. O nosso salgado diplomata já está completamente frio. Escreva esse segredo aí no seu caderninho. Depois que o diplomata estiver completamente frio, você vai passar um plástico filme. Por que, Edva, isso? Para adiantar sua produção, você pode fazer toda a sua produção de diplomata um dia antes e depois de frio, você vai passar o plástico filme em toda a forma. Além de adiantar sua produção, sabe para que serve aqui o plástico filme? Para deixar ele macio, assim, olha. Ele fica macio, porque se você simplesmente cobrir com um pano e deixar de um dia para o outro, ele vai ficar ressecado, não vai ficar macio assim. Então você tem que passar o plástico filme, tá bom? Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Para tirar da forma, faça isso. É fácil de soltar. Uau, tá bonito, hein?
Ah, Caramba! você chegou agora, produção. Já tô por aqui. Já tá por aqui. Já. Tá precisando de ajuda? Né, produção? Já tá por aqui. Por que que será, produção, Né? que você só chega Rapaz, nesse horário assim? O cheiro tá maravilhoso. Gente do céu, que cheiro maravilhoso é esse? Olha só a qualidade desse salgado. Vou cortar aqui bem de perto para que você veja. Rapaz, tá muito cheiroso esse negócio. Um cheiro bom, né, produção? Olha só. E quantas fatias você acha que dá para fazer com essa receita? Boa pergunta, produção. Olha, a quantidade aqui depende do tamanho que você vai cortar. Para esse tamanho aqui, para as fatias que eu estou cortando, dá de 10 a 11 unidades. Mas aí é você que escolhe qual o tamanho que você quer cortar. E agora vamos experimentar. Vamos? Olha só. Ê, produção! Cheguei na hora certa, né? Chegou na hora certa. Olha só. Uau. Que cheiro maravilhoso. Muito bom. Gente do céu. Não consigo nem falar de tão bom. Perfeito. E se você me perguntar nos comentários por quanto que você deve vender, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!